que a gente estava, né? Reparem que o autor mostra aí um único neurônio e é um piramidal. Mas existem outros neurônios, que eu estava falando para vocês, da camada granulosa, por exemplo, que não tem essa forma. Como é que eu vou reconhecer que é um neurônio? Nessas camadas mais acima. Como eu reconheço que é um neurônio? Sempre tem um núcleo, lembra? Vesiculoso, né? Cromatina descondensada, nuclear evidente. Então, núcleos desse tipo podem ser dessa camada granulosa, mas a gente não tem certeza, né? Pois não. Não dá. Por isso que eu falei, a molecular, com certeza, a multiforme, com certeza, e a piramidal. Mas qual é a externa e qual é a interna? Até onde vai um, onde começa a outra? É meio difícil. Também não. Mais ou menos isso seria granular. Ou essa aqui no meio. Não dá, não sei. Estabelecer com certinho como no cerebelo, não dá. O cerebelo é mais didático. Né? Pois não. Professor, elas não são sobrepostas, elas são contínuas. Contínuas. Tá, entendi. Uma camada embaixo da outra. É isso que está falando? Sim. As contínuas. Tá, vamos lá. Lembrando só que quando a gente tem um ponto basófilo e um branco em volta, será que existe algum aí que a gente pode falar? Por exemplo, um ponto basófilo e um branco, como esse aqui, ó. Né? Esse branco. Poderia ser um óleo dendrócito? Sim. Se dá na substância cinzenta, quem é? É o satélite. E se tivesse na branca? O interfascicular, né? Que a gente já tinha falado. Quando vocês forem para a substância branca, e eu falei que a maioria, porque eu fiz um aumento dessa região, a maioria dos axônios está cortado longitudinal, vocês podem encontrar essas estruturas que são bolas brancas, e quando olha a gente fala adipócito, ou capilar, a gente pensa, não tem núcleo de célula endotelial e nem núcleo de célula de adipócito deslocado. Isso aí é chamado de microcisto. Como que isso aparece? Isso é produto da produção. O material às vezes ficou, eu não sei de onde tirou, mas provavelmente esse material veio de origem de necrópsia. É um material que fica preservado no gelo, depois a gente vai trabalhar esse material, incluir, fazer todo o processamento histológico, mas até lá, bactérias entraram em putrefação, né? Proliferação, esse tecido morreu. Isso aqui é produto de bactéria anaeróbica, que causa aí o aparecimento após a morte desses microcistos. Isso não existe vivo, ok? Então, quando vocês forem desenhar, preciso desenhar ele? Desenhem se quiser, mas não é nada morfológico, tecido, ok? Tá. Substância cinzenta e substância branca. E mesmo em menor aumento, dá para ver que tem diferença. A cinzenta, a branca, ela tem ranhuras. Vocês conseguem ver isso? Tem espaços brancos em maior quantidade aí, né? Que na outra. O róseo aqui, que é o neurópilo, é mais homogêneo. Essas regiões brancas que vocês estão vendo aí, é região de capilar sanguíneo. Ok? Tá. Mas pode ter também o fato da branca aparecer nessa cor. Então, muitas lâminas, tanto a parte de substância cinzenta quanto a branca, está numa tonalidade mais azulada. Também não vai mudar nada. O que é cinzento e o que é branco continuam com a mesma morfologia. Então, eu estou mostrando mais azulado na cinzenta, que é a mesma cor disso aqui, né? Com a mesma morfologia disso aí. Ok? Tá, vamos lá. Se a gente tiver na substância branca, e olha agora ela, o fundo róseo ou o fundo azul. Reparem na quantidade de bolas agora brancas com ponto roxo. Vocês estão vendo lá? Uma grande quantidade? Cortado transversal aí. Então a gente pensa, a gente fala, isso é axônio, mas é roxo. É um núcleo, não pode ser axônio. Isso é tudo óleo do dendrócito interfascicular. E óbvio que ele vai cair em grande quantidade, porque é a substância branca. Tudo bem? Algum deles que não tiver, e tiver rosa, um ponto lá no meio menor do que esse roxo ou basófilo que vocês estão vendo, é axônio cortado transversal. Tá? Tomara que a maioria das lâminas estejam com menos hematoxilina do que como essa. Né? Mas ontem, olhando na sala, eu vi várias com esse fundo mais corado. Né? Capilares, que sofreram colamento,
né? Logicamente, eles ocupam todo esse espaço, vocês vão ver aí célula endotelial, hemácia, não tem nada aí de diferente. Tá, o cerebelo é muito mais tranquilo, em termos de didática. Então, nós estamos vendo aí várias folhas cerebelares, cada estrutura dessa é uma folha cerebelar, e a gente vai ver, então, isolar uma folha, e a gente vai olhar, primeiramente, o que está lá fora. Isso é pedaço de aracnoide, e pode ter vindo a pia mater junto. Às vezes descolou. Procure encontrar um local onde vocês consigam enxergar ela realmente colada na camada molecular. Bem? Então aqui eu posso ter tanto a aracnoide quanto a pia mater descolada. Né? Tá, só para mostrar. Essa chave negro de um lado ou de outro vai mostrar a substância cinzenta, que está fora. Vamos primeiro desse lado para a substância branca, que é esse eixo aqui central. Né? Camada molecular, camada de células de Purkinje, camada granulosa, substância branca. Vamos ao contrário. Camada granulosa, camada de células de Purkinje, camada molecular. Tudo bem? Então, uma folha cerebelar tem um eixo de substância branca e de cada lado que eu for, eu vou encontrar as mesmas camadas. Essa camada molecular também existe no cérebro, é aquela região que tem menos corpo neuronal e mais prolongamento, por isso que ela é mais acitrófila. Né? Vamos olhar em maior aumento. Onde estão os asteriscos é a região de substância branca. Tá, vamos olhar. O que eu estou vendo aí na totalidade? Dá para eu ver tanto substância branca quanto cinzenta? O que vocês acham nessa imagem? Eu estou vendo substância branca e cinzenta aí? Sim. Isso aqui é branco, ó. Camada granulosa, camada de células de Purkinje e camada molecular. Cada bolinha dessa rosa que vocês estão vendo aí é uma célula de Purkinje. Tudo bem? Células de Purkinje são exclusivas de cerebelo. Não existe em outro lugar. Ok? Então eu coloquei aí toda a substância cinzenta na chave e na substância branca eu coloquei o asterisco. Número 1, camada molecular. Número 2, camadas de células de Purkinje. Número 3, granulosa. Como que eu deveria olhar numa microscopia confocal ou num esquema para ver essas células mais visíveis? Olha a célula de Purkinje, que é essa que está em verde. O corpo celular dela mora nessa camada de células de Purkinje, os axônios moram na molecular, os dendritos moram na molecular, e o único axônio vai em direção à substância branca. Tudo bem? É um neurônio multipolar. Tudo bem o que a gente está falando? Se a gente for pensar em termos de morfologia. Vamos ver esse outro neurônio aqui, ó, que a gente chama aí, o vermelho, que o autor está chamando de fibra musgosa. O corpo de neurônio mora na camada granular, ou granulosa, vai um pedaço, o único axônio, vamos falar assim, para molecular, o único dendrito vai para molecular, e depois o axônio não vai para a substância branca. Ele para aí no meio da camada granulosa. Eu posso chamar isso de Golgi tipo 1, desculpa, Golgi tipo 2? Daquele neurônio? Esse ser o tipo 1 e esse ser o tipo 2? Posso. O que é? O axônio ele não vai fazer parte da substância branca, ele mora na cinzenta, e esse vai fazer parte da branca. Tem um axônio muito comprido. Né? Preciso guardar esse neurônio dessa camada granulosa ou granular? Não. Só para mostrar para vocês. Okay? Existe essa célula incesto, olha lá, azulzinha, que é um outro neurônio, que fica praticamente na camada molecular. Ele também é um neurônio multipolar, mas ele é Golgi tipo 2. Não sai aí o axônio da substância branca. Então, só para vocês verem que a gente tem vários corpos neuronais, mas qual que chama muito a atenção aí? A célula de Purkinje. E ela é exclusiva do cerebelo. Tudo bem? Tá. Se eu mostrar essa imagem e eu perguntar órgão, cerebelo, como é que vocês sabem? Por causa que eu tenho a célula de Purkinje. Essa é outra, mas o que aconteceu aqui? No incidência de corte eu não vejo o núcleo. E essa é outra, tá esquisita aí, né? Essa é melhor. O que seria isso aqui, ó, que está entrando para a molecular dela? Dendritos.
Isso é um dendrito também de uma Purkinje. Para onde vai o axônio? Para a branca, ele ia para lá, né? Tudo bem? Órgão é cerebelo. E região do órgão? O que eu estou vendo aí? Qual é a região do cerebelo? Substância cinzenta. Não é substância branca. Córtex cerebelar, né? Camada molecular, camada de células de Purkinje e camada granulosa. Tentem encontrar a melhor região para vocês desenharem, né? E a pia mater que está lá fora, às vezes está descolada junto com o aracnoide, tem que encontrar uma pia mater bem preservada, ok? Tá. Camada molecular 1, camada de células de Purkinje 2, camada granulosa 3, né? Granular ou granulosa. Isso confunde muito. Por isso que eu coloquei aí lado a lado para vocês olharem. Do lado esquerdo é a camada molecular, a substância cinzenta. Do lado direito é a medula, substância branca, medula cerebelar, né? A parte de substância branca. Dá para confundir. Qual é a diferença? A parte da medula, ou na verdade, vamos chamar de substância branca, como que é esse róseo aí? Mais corado e parece que ele é mais, vamos falar assim, fibroso, né? O outro, ali tem alguma coisa de fibra, mas ele é mais homogêneo. Outra coisa que diferencia, aqui eu tenho muito oligodendrócito, se a gente olhar. Aqui eu tenho menos, mais núcleos, que é de outras células que não oligodendrócito. De outra via, né? De outra parte de célula da via. Olha aqui embaixo. Isso aqui é roxo, como essa. Parei lado a lado. São iguais? Isso aqui é um axônio cortado transversal. Isso aqui é um oligodendrócito. Se está uma substância branca, como é que eu chamo esse oligodendrócito? Interfascicular. Ok? Então é bem tranquilo para vocês olharem aí, não dá para confundir. Às vezes é coisa meio parecida, mas olhem, prestem bastante atenção na diferença que tem aí entre o róseo. Eu posso chamar isso de európilo? Posso? Posso, substância cinzenta. E aqui, eu posso chamar isso de európilo? Não. Como eu chamo? Não tem nome. Ok? Vamos para a medula. Pois não. O slide passado era quais Passado? regiões? Não. Esse. Quais regiões de cada lado? Molecular, abaixo da pia mater, substância cinzenta. Qual lado? Cerebelo. Cerebelo. Os dois cerebelos. Isso aqui é a parte de substância branca dele. Ok? Tá, vamos para a medula, que é muito tranquila também. A gente está vendo aí um corte transversal, o H medular é muito didático. Eles falam às vezes borboleta, parece uma borboleta assim, no meio, enfim. E a substância branca em volta, canal medular. Corno anterior, corno posterior, tudo bem? Dá aí pra gente ver. Olha a fissura muito pronunciada no corno anterior, entrando aí na substância branca, e a no corno posterior, que praticamente a gente não enxerga. Né? Alguma dúvida? Tá. Por que é importante a gente saber o que é corno anterior e o que é corno posterior? Porque na raiz dorsal da medula espinal mora um gânglio sensitivo sensorial que tem um neurônio pseudopolar, ele está sendo mostrado só um, cujo axônio se divide em dois. Uma parte dele vai para a porção posterior trazendo a mensagem, mas ele é único. A outra parte do mesmo axônio vai lá para, pode ser uma papila dérmica, como pode ser um órgão interno, superfície mais externa ou mais interna. E ele vai levar uma mensagem para a parte central elaborar uma resposta. Tem sinapse nesse gânglio? Não. Não tem sinapse. A sinapse vai acontecer aqui dentro da medula. Tudo bem? Só para mostrar para vocês. O estímulo então vem por trás, né? E a resposta sai pela frente. Os neurônios motores, a grande maioria ou eferentes, moram no corno anterior da medula espinal. Tudo bem? Essa é uma imagem interessante, não colocando aí a pia mater, mas para vocês mostrarem
a separação, na verdade, o limite entre o que é substância cinzenta do lado esquerdo e o que é substância branca do lado direito. O melhor corpo neuronal é esse, onde a gente vê o núcleo, o nucleolo, o ergastoplasma, né? Tem outros aí, que a gente só está vendo o pericárdio com o ergastoplasma, a gente não está vendo o núcleo, ok? Neurópilo, e olha esses outros núcleos, a quem pertencem esses núcleos? A glia. Qual que a gente pode falar aí? Fica difícil. Vamos ver se a gente acha aí um oligodendrócito. Não estou vendo nenhum. Para poder falar, né? E aí a maioria dos axônios tem um aqui cortado transversal, tem quase um comecinho ali da medula. Olha como é róseo. Repare aí com o núcleo. Que é igual a esses que tem aqui. Tudo bem? Aqui embaixo. A maioria dos axônios está cortado transversal na medula, enquanto no cérebro longitudinal, que vocês vão ver, né? Pelo próprio projeto dos axônios mesmo. Vocês devem ter visto isso lá na anatomia. Vocês ainda montam aqueles isopores de trajeto? Não montam aquilo? Porque ali dá para ver, né? O porquê que a maioria aqui é transversal e porquê que a maioria no cérebro é longitudinal. Tá. Substância branca e cinzenta, tem alguma dúvida? Vamos ver quem é quem? Não, né? Células da glia vão ter aí núcleos também, que fica difícil da gente falar quem é quem. Mas eu sei que aqui mora o astrócito fibroso, aqui mora o prótoplasmático. Aqui eu tenho muito mais oligodendrócito do que na substância cinzenta. Dá para falar algumas coisas, né? E olha o canal central da medula espinal, também chamado de canal do epêndima. Olha como tem cílios. Esses cílios não batem no líquor, não fazem transporte de líquor. O líquor pode estar aí, mas esses cílios são afuncionais, resquícios do desenvolvimento embrionário de um sistema nervoso. Okay? Isso aqui que está em volta dele é substância cinzenta, né? Que mora lá dentro do H medular. Só para a gente ver que é esse espaço aqui. Né? Essas células não produzem o líquor. Tudo bem? É lá no plexo coroide que fica nos ventrículos laterais, no teto do terceiro e do quarto ventrículo. Né? As colorações bem marcantes no tecido nervoso. Então, se eu quiser mais detalhes, eu vou fazer uma impregnação argêntica ou cresil violeta. Nós temos aí tanto o cerebelo quanto partes do encéfalo, né? Para vocês olharem. E aí, quando a gente fala em plasticidade neuronal, a gente não está falando em formar novos neurônios, mas a gente está falando em estabelecer novas sinapses, né? Então, plasticidade é se adaptar a uma mudança. Tudo bem? Olha a plasticidade do tecido nervoso, do tecido adiposo, unilocular. Eu chamava também de transdiferenciação. Se adaptar a uma nova situação. Frio, exercício, lembram disso? A gente já falou, é a mesma história, mas qual é a plasticidade? Estabelecer novas sinapses. Então, falou em neurônio, vamos lá, é uma plasticidade que forma novos circuitos, altera o trajeto das fibras ou dos axônios, ou altera o número de células em relação à glia, não em relação ao neurônio. Tudo bem? E aí, só para finalizar, a gente vai começar a montar essa história. Qual é o estímulo aí que está acontecendo? O indivíduo viu um animal, ele vai fugir desse animal, né? Então a primeira coisa aí é a visão dele, a presença dele. E aí a gente já começa a pensar, a parte sensorial ou aferente vai conduzir vamos falar, essa imagem, né, para a parte central, e a resposta vai ser o quê? A visão. É o sistema sensorial aqui, né? Que neurônio que faz parte mesmo? Qual é a fuga e a resposta? Pseudo ou bipolar? Bipolar. Toda a parte sensorial é bipolar, tudo bem? Tá, esse axônio aí vai fazer parte de um nervo e ele vai para a parte central, tudo bem? O que mais que a gente já sabe? A parte central, que é encéfalo e medula espinal, que está aí, vão processar e vão mandar resposta, né? Qual é a primeira resposta? Na parte motora, ele está fugindo do animal. Quem é essa parte motora ou eferente aí que vem a resposta para ele fugir? A
parte somática, que é o que vocês conhecem, tecido muscular e ciático. Junção bioneural, lembram dela? Neurônios colinérgicos, que estão liberando acetilcolina, né? Que a gente já viu. E a gente depois vai fechar essa história com a parte autônoma, simpática e parasimpática, que é a parte empérica. Parte autônoma, simpática e parasimpática. Simpático prepara o indivíduo para um estresse ou fuga, que é a situação. Não é parasimpático aqui que está mandando, né? O parasimpático, por exemplo, mexe no sistema digestório para ter toda a absorção, a digestão. E aí eu teria o entérico e a parte parasimpática atuando, que não é o caso. Dá para entender isso? Então, quando a gente olhar a segunda parte da aula com gânglios, receptores sensoriais e nervos, a gente vai fechar essa história. Por que eu falo isso? Porque a gente estuda separado a parte central da parte periférica, mas elas caminham juntas em termos de funcionalidade. Tudo bem? A gente só está fechando aí, né? Alguma dúvida? Não? A gente termina aqui, ok? Depois a gente vai ver aí essa história no final. Que horas são que esse relógio já não acaba a ver? 5h16? Eu fico aqui até as 6 horas, no centro, ok? Ou até mais por